Meus irmãos, muito bom dia. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez poder estar junto com vocês para, nesta hora, aplicar duas lições da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a revista Compromisso. E nós temos hoje aqui a lição de número 1 e também a lição de número 2. Nós vamos fazer aqui um resumo tanto de uma quanto da outra, porque nós precisamos acompanhar as datas, previstas. São 13 lições e hoje já é o segundo domingo e, portanto, a gente vai aplicar essas duas lições. E uma tem como título Nas Cortinas da História, é a primeira lição do dia 2, e a segunda lição é a largada da missão, que é a lição número 2 do dia 9 de abril. Eu quero, antes de mais nada, orar, pedindo a Deus que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente aprenda bastante aqui hoje, tanto eu que estou lecionando, como também vocês que estão participando aí através da internet. Vamos curvar nossa cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pela nossa vida, obrigado pela oportunidade de estudar sobre essas duas lições. São lições preciosas que falam sobre Jesus, sua missão, sua vida. Muito obrigado. E que os nossos corações se encham de sabedoria para que possamos mostrar a esse mundo quem é Jesus e como Ele, ou o que Ele fez para nos dar a salvação. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nas cortinas da história, esta é a primeira lição. Nós tentaremos gastar aqui uns 20 minutos e deixar o restante do tempo, mais 20 minutos, para a outra lição, a segunda lição da nossa revista. Antes eu quero fazer a leitura do texto áureo, que está em Lucas capítulo 2, no verso 52, que diz assim: E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. Eu vou repetir. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. A Bíblia que eu li é uma Bíblia inglesa, traduzida para o português, e a Bíblia King James é uma ferramenta, é uma Bíblia muito boa, bem fiel aos originais, e eu fiz essa leitura aqui nessa versão. É uma Bíblia que eu uso comumente, inclusive para pregar, por entender ser uma das melhores versões que nós temos hoje aqui no Brasil. Nas cortinas da história, a lição diz assim: abramos as cortinas da história para Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo como Deus encarnado. Eu não vou fazer aqui uma retrospectiva de toda a história, porque os irmãos conhecem, e vamos deixar isso talvez para uma outra ocasião. Mas somente lembrando que Jesus, ele veio ao mundo, veio a esse mundo como cumprimento das profecias. A gente vai ver isso também um pouco à frente. Mas uma coisa que o autor da lição chama a atenção logo de início é que Jesus ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele veio ao mundo como Deus encarnado. Ele não era um homem divinizado, como diz o autor, e nem um Deus humanizado. Ele era Deus. Nós cremos em um Jesus que se estabeleceu na história e cuja presença entre nós é confirmada pelos fatos e também pela fé. É muito interessante porque a história de Jesus, os feitos dele, não estão somente nos evangelhos, mas também escritores
seculares também narram, né, a existência desse homem chamado Jesus, que viveu e realizou tantas coisas. Mas independente dessa história secular, nós cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus, e a Bíblia então narra os fatos, os acontecimentos que Jesus Cristo viveu e Jesus realizou todos os seus milagres, todos os seus ensinos. Então, Jesus ele é real, nós cremos na Bíblia Sagrada, como ela é, como ela diz, e isso é fé. Nós temos fé que tudo aconteceu conforme está escrito. Esse livro de Lucas, né, que é o livro que dá base para as nossas lições, é um livro dos mais belos que já foram escritos. Aliás, Lucas, que escreveu esse livro, né, ele escreveu 2, que é o livro, que é o Evangelho, e também a sua carta lá em Atos dos Apóstolos. Ele escreve Atos dos Apóstolos, narrando os acontecimentos da igreja. A extensão incomumente ampla de vocabulário, a excelência da gramática e da alta qualidade do estilo mostram que a obra de Lucas é digna de ocupar um lugar respeitável entre os gigantes literários de todos os tempos. É o que diz o autor da lição. A gente vai perceber que Lucas ele tem muitos detalhes que até mesmo alguns outros evangelhos não têm. Então é muito interessante essa obra de Lucas, não somente essa primeira epístola, né, ou esse evangelho, como também o que ele escreve Atos dos Apóstolos, quando ele escreve Atos dos Apóstolos. No primeiro ponto dessa nossa lição, e eu estou tentando ser bem breve para a gente ganhar tempo, sabemos que Lucas era sírio de nascimento, provavelmente da cidade de Antioquia. Ele mantinha uma caminhada estreita com o apóstolo Paulo até o seu martírio. Alguns textos, né, alguns versículos bíblicos, nós vemos a comprovação disso. Colossenses capítulo 4, 14, também 2 Timóteo 4, 11, a menção daquilo que nós falamos aqui. Com o evangelho que leva seu nome, Lucas também produziu uma obra monumental da história do cristianismo chamada Atos dos Apóstolos. Então, como eu disse, no início de Atos ele fala, fiz o primeiro tratado, o Teófilo, e agora ele coloca em ordem, mas novamente, toda a história, todos os relatos que ele ouviu, que ele procurou saber, e ele faz uma pesquisa detalhada de tudo aquilo que aconteceu. No Evangelho, Lucas apresenta o caminho de Jesus. Em Atos temos o caminho da igreja. Eu gostei muito dessa colocação do autor da lição, porque isso é uma verdade. Quando Lucas escreve o livro o Evangelho que leva o seu nome, ele apresenta o caminho de Jesus, ou o caminho que nós precisamos fazer para chegar até ele, ou ele que é o verdadeiro caminho. Em Atos temos o caminho da igreja, ou seja, a história da igreja, para onde a igreja estava seguindo, para onde a igreja estava indo, tudo que aconteceu com a igreja está lá em Atos dos Apóstolos. Juntos formam o caminho da salvação, com o centro de referência em Jerusalém. Esta cidade é o ponto de chegada do caminho de Jesus. Lá ele irá morrer, ressuscitar e subir ao céu, terminando a sua missão terrena. É também o ponto de partida do caminho da igreja, que prossegue a missão de Jesus até os confins da terra. Então, esse Lucas, né, Lucas que era médico, ele trata assim alguns detalhes importantes sobre não somente
o nascimento dele, né, o nascimento de Jesus, os acontecimentos, as curas, os milagres que ele fez. Então Lucas trata com bastante detalhe tudo isso, por isso que é uma obra valiosíssima, né? O livro de Lucas, que embora não tenha sido o primeiro livro, o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro foi Marcos, mas Lucas se destaca pelos detalhes que a gente que a gente encontra no seu evangelho. Bem, o segundo ponto diz assim: sem perder Jesus de vista. Lucas ele foi reunindo os fatos do nascimento de Jesus com base no testemunho da própria mãe de Jesus. Esse é um fato inferido nos textos bíblicos. Os detalhes que temos não nos deixam dúvida de que Lucas estava com alguém que havia presenciado todos esses acontecimentos. Isso dá uma tranquilidade muito grande para os escritos de Lucas, porque Lucas ouviu pessoas, ele narrou e escreveu algo que pessoas que estiveram com Jesus presenciaram. No caso, a própria mãe de Jesus e também outras pessoas. Lucas via no nascimento de Jesus o cumprimento da esperança de que um descendente de Davi haveria de levantar-se, como foi prometido em Gênesis 49, 10, Isaías 9, 6 e 7, 11, 1 e 2 e também Jeremias 23, 5 e 6. Jesus é o herdeiro do trono de Davi e seu reinado não terá fim. Lucas ele faz a questão de mostrar que Jesus ele é descendente de Davi porque havia uma promessa sobre isso. Havia uma promessa sobre isso. Então, o autor destaca, diferentemente de todos os reinos da terra e das demais utopias, o reino de Deus não virá por esforço ou planificação humana, mas sim acontecerá por causa da manifestação direta do Deus eterno. E a gente sabe que as promessas de Deus, elas se cumprem, né? Deus nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. Deus atua a partir dos lugares mais simples e inusitados. Sua história não é contada a partir de Jerusalém, mas de Nazaré. Jesus é o rei, seu trono está ocupado nos céus. Ele não entregou o controle da história para ninguém. Ele tem tudo em suas mãos. Então, o que Lucas tenta mostrar é exatamente isso, que Deus ele estava, está e sempre estará na história da humanidade. Ele fez promessas de que mandaria o Salvador e assim ele o fez. E como também havia uma promessa de que sairia da linhagem de Davi, assim aconteceu. E também veja que Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, também não veio de uma cidade como Jerusalém, mas veio de uma cidade chamada Nazaré. E ele veio de um berço humilde, porque Deus é assim, Deus sempre faz coisas que contraria o pensamento humano. Nenhuma lei, nem romana, nem judaica, exigia que Maria acompanhasse José no alistamento. Isso é um destaque que Lucas faz aqui. Em outras palavras, José poderia ter empreendido aquela viagem, mais ou menos 120 quilômetros, de Nazaré até Belém sozinho. Mas Maria amava José, amava Belém, amava a profecia que lhe havia sido feita de que seu filho deveria nascer naquela cidade de Efrata. E é nesse contexto de simplicidade e precariedade o relato do nascimento de Jesus. Esse relato prossegue no canto angelical, como diz o autor da revista, ocasião em que os céus invadiram a terra
E no conteúdo desse pequeno hino celestial, temos o anúncio da redenção, pois ele nos lembra da nossa constante necessidade de graça. Então, esse Jesus que Lucas menciona, o seu nascimento e a sua trajetória, traz para nós, é derramado sobre a nossa vida, a graça de Deus, né? E é pela graça que nós somos salvos. Jesus, ele trouxe para a humanidade a salvação e sem a necessidade da gente pagar alguma coisa ou da gente se sacrificar alguma coisa, a não ser a nossa mudança de vida, mas não é por mérito e nem porque pagamos alguma coisa que nós somos salvos, mas tão somente pela graça de Jesus. E nós sabemos que uma das melhores e mais diretas definições da graça é justamente algo que é dado sem ter nada em troca, a graça de graça, não é? De graça para nós, muito embora a graça tenha sido paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a graça é de graça para nós, mas na verdade ela trouxe um preço, que é o preço da própria vida de Jesus Cristo, e foi isso que ele veio fazer, e Lucas ele narra com muita propriedade. Para guardar no coração, a nossa fé não é constituída por achismo ou especulações. Não somos escravos do que alguém viu, mas vemos pelos olhos daqueles que viram antes de nós. Pulando um pouquinho, o Evangelho tem a proposta de não apenas nos informar, mas formar nossa cosmovisão com os valores de um Jesus que é Deus feito de carne e osso, na concretude da realidade humana. Jesus nos ajuda a enxergarmos melhor o mundo à nossa volta. O mundo sem Jesus é um mundo de perdição. O mundo sem Jesus é um mundo sem esperança. O mundo sem Jesus é um caos total. Apesar de a gente já viver um certo caos, né, no Brasil e no mundo de um modo geral, as coisas não estão bem, mas se Jesus não tivesse vindo, seria muito pior. E quando ele vier e levar a sua igreja, somente aí que haverá paz para aqueles que forem com ele, salvação para aqueles que estiverem com ele, tranquilidade, segurança, mas aqueles que ficarão, aqueles que não tiverem Jesus como Senhor e Salvador, que ficarão aqui, esses terão uma vida sofrível, não é? Isso que a Bíblia nos mostra. Você não precisa renunciar à sua inteligência para crer em Jesus, muito pelo contrário, crer também é pensar. Em relação ao uso da nossa reflexão intelectual para defender os fatos e conteúdo da nossa fé em Jesus, vale a pena relembrar o conselho de John Stott. Ele diz assim: nossa cruzada está diferenciada completamente das vergonhosas cruzadas da Idade Média. Nós observamos a descrição que Paulo faz nessa batalha. Na verdade, as armas que combatemos não são carnais, mas têm a serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Essa é uma batalha de ideias. A verdade de Deus vencendo as mentiras dos homens. Será que nós acreditamos no poder da verdade? Então, essa é uma pergunta que John Stott faz e que nos leva a pensar, refletir sobre a verdade das Escrituras, a verdade da Palavra de Deus, e isso nos traz a ideia de que sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, nós estaríamos totalmente perdidos.
Na simplicidade do nascimento de Jesus, temos de construir nosso estilo de vida igualmente simples. Fato é que até a hora de nós adormecermos, mais de 10 mil indivíduos terão morrido de fome, mais de 4.400 por hora. Muitos outros milhões vivem à beira da extinção, subnutridos, desorientados, desesperados. Temos de aprender a viver com o que é suficiente. E quando o suficiente será o suficiente? Essa é a grande questão. Para finalizar, conhecer um Jesus que nasceu em uma manjedoura e morreu em uma cruz, sem chamar nada de realmente seu, é um apelo ao nosso estilo de vida cada vez mais insano e individualista. Jesus foi um homem pleno, seu conhecimento foi integral, como diz a leitura que nós fizemos em Lucas capítulo 2, verso 52. Diz assim: em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, ele crescia. Muitas vezes, irmãos, a gente se preocupa tanto com as questões da vida, né, em ganhar dinheiro, em conhecer filosofia e tantas outras coisas, e nós esquecemos de conhecer a Deus, de conhecer conhecer Jesus Cristo, de conhecer o Espírito Santo, de conhecer a palavra de Deus. Então, o que nos faz pensar que, assim como Jesus foi simples, né? O Evangelho é simples, também nós precisamos dessa simplicidade para sermos crentes em Cristo, servos do Deus Altíssimo, e também levar esse Evangelho simples a todas as pessoas. Muito bem, esta foi a primeira lição, e a segunda lição diz assim: largada da missão. E o texto áureo está em Lucas capítulo 4, no verso 32. Esta é a segunda lição. No verso 32 diz assim: e eles maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. Uma das questões mais urgentes do nosso tempo é esta: há palavra de Deus para hoje? Arrisco uma resposta: não devemos desprezar a palavra de Deus para a nossa vida, pois ela produz graça aos salvos e juízo aos perdidos, uma vez que jamais volta vazia. Não podemos ignorar o fato de que, mesmo vivendo em um tempo de grandes inovações tecnológicas, a voz de Deus continua sendo no mesmo formato de antes. Ele nos fala por meio de sua palavra. É o que o autor da lição está dizendo. Vale a pena a gente refletir sobre isso, porque para nós batistas, nós continuamos crendo de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus inerrante, ela é a palavra de Deus suficiente, ou seja, não há necessidade de acréscimos, nem de atualizações, nem de retirada de absolutamente nada, nem de acrescentar nada. Ela é a palavra de Deus, que foi escrita, né? Que foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, esses livros que hoje nós temos na nossa Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a gente entende assim, a gente crê nisso, e ela é a nossa regra de fé e também nossa regra de prática, né? Muita gente hoje ainda fica naquela ideia de que Deus fala através de sonho, Deus fala através de revelações, Deus fala através... claro que Deus não está engessado, Ele pode atuar, pode falar de muitas maneiras, eu creio nisso, tenho inclusive algumas experiências nesse sentido, mas principalmente nós precisamos ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia e também através da oração. O problema é que há muita gente que não lê Bíblia, mas quer que Deus fale, não é? E isso
é meio contraditório. Então, se a gente quer ouvir a voz de Deus, o primeiro ponto, primeira necessidade, o que primeiro nós precisamos fazer é nos debruçarmos em cima da leitura da palavra do Senhor. A igreja, ela tem uma missão. A missão da igreja é dar seguimento à missão de Jesus. Não vou ler o texto, mas nós encontramos em Mateus capítulo 28, 19 e 20, quando ele diz que a igreja precisava ir e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. Primeiro ponto, falando sobre João, o Batista. Em um comentário de tantas personalidades na política e na religião em seus dias, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, lá no deserto. João Batista, ou João o Batista, a despeito de ser da linhagem sacerdotal, escolheu viver no deserto, e sua plataforma de pregação era a margem do Jordão. O perfil profético de João Batista era como o de Elias, segundo encontramos em outros textos. No livro de Marcos, capítulo 4, capítulo 1, do verso 4 a 6, diz assim: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Segundo Reis capítulo 1, verso 8, também diz assim: eles responderam, era um homem que usava vestes de pelo e tinha um cinto de couro. Então ele disse, é Elias, o tesbita. Então o João Batista, conhecido como João Batista, mas João o Batista, ou o batizador, esse é o verdadeiro nome de João, a referência a ele, né, o batizador, ou o Batista, ele é comparado como Elias, que tinha uma vida simples, era um profeta simples, e que na sua simplicidade ele construiu um nome, tanto Elias como João construiu um nome fantástico, e nós sabemos da sua importância até hoje. João Batista tinha consciência de que ele não era o Cristo. A gente vê isso em João capítulo 1, verso 20. Nesse ponto, ele vence uma tentação que é muito própria do ser humano, de ter um conceito mais alto do que lhe convém, né? Então, João Batista, ele foi claro quando ele disse, olha, eu não sou o Cristo. Veja que do último profeta, Malaquias, até João o Batista, que aparece no deserto, vão aí quase 400 anos sem uma manifestação da palavra de Deus através de homens, através de profetas. Então, João o Batista, ele aparece agora e falando sobre o Messias, pregando o batismo do arrependimento, mas ele deixa claro, ele não assumiu para ele essa designação. Ele disse, eu não sou o Cristo, mas eu vim aqui apontar o caminho do Cristo. Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Aliás, é bom lembrar que à medida em que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai percebendo o quanto Ele é santo e automaticamente a gente também vai percebendo o quanto nós somos pecadores. Mas se a gente for pensar de uma maneira inversa, também isso é uma verdade, porque quanto mais a gente vai reconhecendo as nossas fraquezas, os nossos pecados, a nossa incompetência, é que a gente vai percebendo que Deus é muito maior e muito mais santo do que a gente poderia imaginar. Então, essa humildade é algo pertinente, deve ser pertinente ao homem de forma genérica, ao homem, à mulher,
aqueles que têm Jesus Cristo no seu coração e quer servi-lo fielmente, né? A gente precisa entender que nós não somos absolutamente nada. A palavra humildade, ela vem de humus, que quer dizer terra, e a gente precisa então reconhecer que nós somos pó, não somos nada, e Deus é que faz com que a gente se torne pessoas melhores pela sua graça, pela sua misericórdia, que é derramada sobre a nossa vida. E João entendeu isso. João entendeu isso e ele disse: olha, eu não sou Cristo. Embora hoje muita gente se coloque em uma posição alta, e alguns até dizem: olha, você nasceu para ser isso, para ser aquilo, muitas mensagens de autoajuda, né? Cada que tem a sua validade, mas o homem precisa entender que ele não é nada sem Deus. O ponto 2, Jesus foi tentado a desistir da sua missão. Após o seu batismo, Lucas registra: depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz disse do céu: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Né? Foram palavras que todos ouviram ali, a descida do Espírito Santo. Depois de sair da água, Jesus aparece no deserto para ser tentado. Mas por quê? Para ele prevalecer onde Adão havia falhado. Queridos irmãos, isso aqui é um ponto tremendamente importante para nós, como servos de Deus. Porque a gente sabe que nós somos descendentes de Adão. E o homem, o primeiro Adão, ele falhou. E Jesus, ele veio como homem para mostrar para todos nós que é possível, mesmo como homem, vencer as tentações do diabo. É difícil, mas não é impossível. A queda do homem se deu na queda de Adão, o representante da humanidade, quando ele cedeu à tentação do diabo. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 6. Assim começou o pecado. Do mesmo modo agora, Jesus, como o segundo Adão, resistiu à tentação do diabo e prestou obediência perfeita a Deus. Isso aqui, irmãos, é de tremenda importância para todos nós, porque a gente sabe que, e a Bíblia diz que Jesus, ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. É interessante porque a gente ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação, né? A gente precisa estar armado com todas as armas celestiais para que a gente vença também as ciladas do inimigo. A tentação de Jesus deu-se em 3 frentes: a necessidade da provisão, isso é muito interessante, a necessidade da provisão, as pedras serem transformadas em pães, porque Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Veja, Jesus era Deus, mas também era homem. O seu corpo físico tinha necessidades, e necessidades de vitaminas, de proteínas, tantas outras vitaminas necessárias para o corpo. E o diabo, então, ele vai se pegar e vai tentar justamente na fraqueza, né? E ele diz assim: transforma essas pedras em pães. Então ele tenta Jesus na necessidade de comida, na necessidade de provisão, para que as pedras fossem transformadas em pães. Jesus não caiu nessa cilada. A outra, a necessidade de poder, reinos do mundo sendo representados a Jesus em uma visão. Essa tentação que muitas vezes nós caímos, irmãos, a tentação
do poder, né? Seja o poder pelo dinheiro, seja o poder pelo conhecimento, seja o poder por uma posição social, seja o poder porque fomos eleitos para algum cargo público, enfim, o poder de alguma maneira. Mas Jesus não caiu também nessa tentação. O poder também pode destruir a vida de um homem, a vida de uma pessoa. E a gente precisa compreender, e Jesus sabia disso, que ele tinha o poder, mas ele não deveria ceder às ciladas do diabo. E a outra era a necessidade de proteção. Anjos indo até Jesus para evitar sua queda do pináculo do templo, né? Então o diabo tenta Jesus dizendo que os anjos te segurarão, te ampararão, e Jesus então, com a palavra de Deus, ele repreende a tentação, ele repreende o diabo, e o diabo é expulso, e Jesus então sai vencedor. É importante registrarmos que esses testes a que Jesus foi submetido visavam enfatizar a humanidade de Jesus. Como nosso Salvador e sumo sacerdote, ele teve que experimentar as nossas experiências para vencê-las e nos dar condições de vencê-las também. Então, veja só, como Deus, claro que Jesus venceria tranquilamente, e venceu. Mas Jesus precisava passar por essa tentação humana. Ele também era um homem, né? Também era homem. E nessas tentações aqui, ele mostrou que ele teve a capacidade, a audácia, por uma decisão dele, de vencer as tentações do diabo, mostrando para nós e nos dando exemplo de que nós precisamos também sermos vencedores, né? Quando nós nos colocamos a nossa vida nele, a nossa vida em Deus, temos a força, a capacidade de vencer também essas tentações. Como disse, não é fácil, não é fácil. O ser humano está sempre propenso a um erro, a uma queda, a um pecado, a gente sabe disso, mas é muito mais fácil a vitória, a gente vencer quando nós estamos aos pés do Senhor Jesus. O centro do ensino de Jesus em sua missão. Pelo registro de Lucas 4, 18 a 19, Jesus leu, diz o autor, o texto de Isaías 61, 1 e 2. O que causou assombro em toda a sua audiência foi a maneira como ele anunciou, sem volta e sem rodeio, qual seria a destruição pragmática do seu próprio ministério. Ele viria de acordo com o Espírito do Senhor, enviado a ele para ser ungido e ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Isso é bom a gente mencionar, porque, somente relembrando aqui, que Jesus, o Cristo, essa palavra Cristo equivale ao Messias, que está lá no Antigo Testamento. Então, o Messias é o Cristo, o Messias o prometido, e o Cristo agora aquele que veio para cumprir aquilo que havia sido falado no Antigo Testamento. Então, ele menciona que agora ele estava ali com a sua missão, e a sua missão era salvar os homens, salvar os pecadores, trazer um novo mandamento, um novo testamento, trazer ali o ano favorável do Senhor, conforme nós encontramos também na palavra de Deus. Cristo falava com autoridade. Há uma menção aqui sobre o texto que nós lemos, o texto áureo. Cristo falava com autoridade própria e não por meio de autoridade de outros. Jesus não foi um profeta comum que diz, assim diz o Senhor. Ele falava na primeira pessoa e afirmava que seu ensinamento cumpria o Antigo Testamento,
Portanto, a autoridade de Jesus era única. Veja que os profetas sempre falavam assim: assim diz o Senhor, ou o Senhor está falando. Mas com relação a Jesus, eles em verdade te digo, eu te digo. Então o próprio Jesus, que era Deus, agora fazendo o uso da palavra e de tudo aquilo que iria acontecer. Para guardar no coração. Em um mundo que adora tantas personalidades carismáticas, nosso Deus nos ensinou que Ele fala aos que estão no anonimato, para deixar bem claro que a palavra dele e nós, que a palavra é dele, e nós somos apenas os seus porta-vozes. O ensino de Jesus jamais soou como cansativo ou monótono, mas ao mesmo tempo ele não era refém de novidades humanistas. Ele tinha o ensino que havia recebido do Pai. Para a gente finalizar, Max Lucado compartilha conosco esse apelo. Lembre-se de que não apenas a misericórdia, mas também a graça. A graça vai além da misericórdia. E ele cita aqui algumas coisas interessantes. Ele diz assim: a misericórdia deu a Ruth um pouco de comida, mas a graça deu a ela um marido e um lar. A misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. A graça deu a ele uma festa. A misericórdia fez com que o samaritano cuidasse dos ferimentos da vítima. A graça fez com que ele deixasse o cartão de crédito como pagamento pelos cuidados da vítima. A misericórdia perdoou o ladrão da cruz. A graça o levou para o céu. A misericórdia nos perdoa. A graça nos corteja e nos desposa. Na nossa missão como Igreja de Jesus, nosso chamado é espalharmos o coração misericordioso de Jesus. Vou repetir. Na nossa missão como Igreja de Jesus, nosso chamado é espelharmos e espalharmos o coração misericordioso de Jesus. Ou seja, a nossa missão como igreja é ser semelhante a Cristo, parecidos com Cristo, sermos pequenos cristos, usando essa linguagem, e a gente mostrar esse Cristo através da nossa voz e através da nossa vida a todas as pessoas que ainda estão nas trevas, estão ainda sem conhecer Jesus Cristo como o verdadeiro Salvador. Talvez muitos conheçam o Jesus histórico, mas não o conhecem pessoalmente como Senhor e Salvador de suas vidas. Neste domingo, nós estamos celebrando a Páscoa, né? E a Páscoa está aí em todos os lugares, sendo comentada, sendo falada, as igrejas que estão levando algumas programações, mas é bom lembrar que a Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa é uma festa judaica. O judeu comemora a Páscoa. A Páscoa também, para muitos aí, é somente essa questão de chocolate, de comida. Também isso não é a Páscoa verdadeira. Mas nós podemos comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa, lembrando de que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, é aquele que veio para dar a sua vida, para morrer, para pagar o meu pecado, o seu pecado, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus, e essa é a razão da nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que essa mensagem possa estar sempre pronta em nosso coração, fazendo toda a diferença. Que Deus o abençoe, que Deus dê a você um dia abençoado para a glória do Senhor. Vamos orar, finalizando. Ó Deus, muito obrigado por essas lições, que elas possam ficar gravadas sempre em nosso coração.
Muito obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim nós oramos hoje e sempre. Amém.